começo do século XX foi uma parte muito peculiar da história, principalmente na história do Ocidente, na história da Europa. E a música, ela é uma expressão do tempo que vivemos, né? Como sempre, a estética musical tem relação com o seu tempo. Hoje eu vou falar para vocês da música concreta, que é um tipo de música moderna e tem tudo a ver com a expressão do começo do século XX. Ela parece uma música meio estranha, mas se você perceber o que estava acontecendo nessa época, ela é nitidamente o que precisava ter sido feito mesmo. Antes, eu quero pedir para você curtir esse vídeo se você gostar do conteúdo, deixar um comentário também com perguntas sobre o tema ou com sugestões para eu fazer novos vídeos aqui e também se inscrever no canal. Eu sempre estou colocando vídeos novos aqui no YouTube e também ministrando aulas ao vivo. O compositor Murray Schafer fala sobre um conceito chamado paisagem sonora. E esse conceito de paisagem sonora significa que, em vez da gente deletar todos aqueles sons que ficam em volta de nós, então os ruídos da cidade, ó, por exemplo, agora eu estou fazendo uma obra aqui na minha casa, o barulho do martelo, né? Não, a gente deveria pegar esses sons e começar a ter mais consciência em relação a eles. Onde eles estão acontecendo, né? Por que eles estão acontecendo? Essa que é a ideia. E aí ele começou a classificar tudo isso. E o que ele começou a perceber, né? Estudando, então, ele é um grande compositor e um grande estudioso de música, um musicólogo, a gente poderia dizer, né? Ele começou a perceber que as tradições, né, as músicas dos povos, as tradições diferentes, têm tudo a ver com o lugar que eles vivem, então com a geografia que eles vivem, né? Então a música do deserto, a música aqui do Brasil, ou a música da cidade grande, diferente da música do campo, né? Então o lugar que você vive é o que faz, né, a sua música existir, assim. Não é o contrário, não é o ser humano que vai e cria uma música artificial, não é isso. A gente ouve a natureza, mesmo não tendo consciência disso. A gente ouve em volta de nós essa natureza e a gente começa a produzir, né, compor em relação a isso. É inconsciente a ideia. Só que aí ele trouxe, né, essa proposição da gente ter mais consciência em relação a esses sons que estão em volta de nós. E aí, né, o Murray Schafer ele é do século XX, já bem mais pra frente, tal. Ele morreu faz pouco tempo agora, na verdade, né? Só que no começo do século XX, como eu tava falando, compositores como Luigi Russolo, que ele era um artista completo, né? Ele era poeta, compositor, pintor. Ele fez um manifesto chamado L'arte de rumore, que quer dizer o que isso daí? A arte do ruído. E nesse manifesto, é um manifesto futurista, né? Que ele escreveu uma carta para um amigo dele. Nesse manifesto ele começa a dizer que os instrumentos de orquestra, os sons que os instrumentos, né, clássicos, né, que já estavam acontecendo há muito tempo, soltavam, não era o bastante para conseguir expressar então aquele tempo que a gente está vivendo, o tempo do começo do século XX, né? Daí que vai começar a ideia da música concreta, né, também, que é mais para frente, a gente vai chegar lá ainda, né? Mas eu tenho que falar tudo isso para você entender por que da música concreta, né? E aí o Luigi Russolo fez então esse manifesto, um italiano, um cara, meu, muito pra frente, assim, da época dele, né? E aí ele propôs o quê? Ele propôs várias ideias sobre como os eletrônicos, né, os equipamentos eletrônicos mesmo, e toda a tecnologia iam propiciar novos timbres, né? Então novos timbres que substituiriam os instrumentos da orquestra, que ele achava limitado. Então ele disse, o mundo que a gente vive hoje precisa de novos timbres. Então a tecnologia vai, né, dar conta disso. E se a gente for pensar, né, a tecnologia sempre deu conta disso. Por isso que eu falei no começo do vídeo agora sobre estética. O que é estética, né? A gente não pode dizer, por exemplo, que o Mozart tocava músicas mais fáceis que o Bach. Só porque o Bach hoje em dia a gente vê é muito complexo assim e tal. Não, a gente tem que pensar que era estética. A estética do barroco na época do Bach era uma coisa, na época do Mozart outra. Na época da Idade Média era outra estética. Só que a estética tem tudo a ver, obviamente, né, com os instrumentos. E aí, então, o Luigi Russolo propôs isso e ele fez um instrumento chamado Intona Rumore. Né? Esse instrumento, ele é um instrumento que ele fez assim meio elétrico mesmo, sabe, uma coisa assim, que entoava barulhos. Né? E aí eu vou mostrar aqui um vídeo para vocês, vocês vão ver que interessante, que cada um deles entoa um barulho diferente.
a partir do Luigi Russolo, vários outros compositores começaram a fazer música com ruídos, com barulhos, né? Porque pensa que chegou a tecnologia, aquela ideia de gravar, né? Ninguém fazia gravações, né, antes do século XX. Então começou as gravações, as fitas, e os caras começaram a cortar a fita e dar looping na fita, né? E fazer todo esse tipo de maluquice que você pode imaginar. E aí um dos mais famosos dele foi Pierre Schaeffer, né? Que é o mesmo nome quase do primeiro que eu falei, Murray Schaeffer, mas eles é diferente, né? O sobrenome tem umas letras diferentes. E o Pierre Schaeffer, né, que o pessoal fala também desse jeito, ele foi o cara mais famoso da música concreta. Ele, na verdade, foi o criador da música concreta, né? Vamos um pouco mais a fundo nessa ideia da música concreta, então, agora do Pierre Schaeffer. Ele criou dois termos, né? Então, nos tratados que ele fez vários tratados, ele criou o termo objeto musical e objeto sonoro. O que é o objeto musical? O objeto musical é aquilo que passa a música, né? Então, se eu tô cantando, é minha voz, né? É a própria pessoa. Se é um instrumento, né? É o instrumento e tal. Então, esse é o objeto musical, é o meio de passagem entre o compositor e o ouvinte. E, claro, também o ar, né? O ar que passa a música. Né? A gente não conseguiria ouvir se não fosse aqui dentro do planeta Terra, tal, né? Tem lugares do universo, você não vai ouvir nada, assim, na verdade. Então, o ar que vai passar a música. Isso é o objeto musical que ele pensa, né? E a música, então, existe no mundo. Essa que é a ideia. A música existe no mundo das ideias, no mundo da música. E o compositor, ele é aquele que vai fazer passar, né, essa música. Ele vai conseguir pegar a música desse mundo das ideias e passar para o ouvinte. Então, transformar essas ideias abstratas em música, né? E para isso é necessário um meio, né, de ser passada essa música. Então a música se manifesta através do ar, através desse objeto musical, entendeu? Beleza? E aí agora tem essa outra ideia do objeto sonoro. Então você vê que essas ideias, né, que os caras usaram para fazer essa música do século XX, a música moderna, é uma ideia que, meu, os caras foram longe mesmo, né? É uma coisa bem filosófica, bem profunda, você percebe isso, né? Então aí ele vai começar a falar sobre o objeto sonoro também. O que é o objeto sonoro? O objeto sonoro é meio difícil até de explicar. Mas é como se fosse o símbolo do som de um martelo, por exemplo, que nem bateu agora aqui né, na reforma que estão fazendo aqui no meu prédio. Então, esse símbolo martelo, ele é um objeto sonoro, que é passado através do objeto musical, você entendeu? Então, pensando dessa maneira, ele começou a pegar barulhos de, como eu disse, martelo, de trens, coisas assim, e começou a fazer música com isso. Então, o que ele fez? Que quer dizer fazer música com isso? É você distorcer essa sonoridade, ou com velocidade mais rápida, como eu disse, ou dando loop, e você conseguir trazer nessa sonoridade não mais o signo de um martelo, não mais o símbolo martelo quando tá ali na sua cabeça. Não, começar a trazer um símbolo musical. Entendeu? Essa que é a ideia, então, o objeto musical é você transformar ruídos em símbolos musicais, em música. Então é muito mais profundo que você pegar um monte de barulho e viajar, né? E agora eu vou mostrar para vocês também, então, né, umas coisas mais conhecidas, né, uma das obras mais conhecidas do Pierre Schaeffer, que ele pegou ruídos, tal, de coisas diferentes, e ele foi fazendo, então, gravações e loops, e fez essa obra. Ó, agora eu vou falar aqui então um texto, né, retirado de um livro do Pierre Schaeffer, que ele fala sobre ouvir, né? Então, qual que é a diferença entre ouvir e escutar? Então, lembra que eu estava falando antes, no começo, né, tava falando lá do Murray Schaeffer, né, que eu falei, que ele diz que então a gente não ouve, né, as coisas em volta, e, né, e o importante seria isso, a gente ter consciência do que ouvir. Então, olha o que o Pierre Schaeffer está falando. Ouvir é o nível mais elementar da percepção. É perceber pelo sentido da audição, sem ter consciência dessa percepção. Então, ouvir, né, é simplesmente você ouvir. Ah, tá, sei lá, nem perceber o que está acontecendo. Perceber pelo instinto, assim, né? E escutar agora, então, ó, ouvir é uma coisa. Escutar é perceber por intermédio do som o evento ou a causa que esse som descreve.
é tratar o som como índice. Então é isso que eu falei. Então quando você ouviu, simplesmente passou aquele som, você nem percebeu, entendeu? Assim, depois você não teve consciência daquilo. Escutar já é ter uma mínima consciência e perceber que aquilo é um martelo. Então, você, né, ele é um índice agora, ele é um símbolo, um martelo aquilo. Agora, então, ouvir é escutar. Agora, entender, ele fala. Entender implica uma intenção de escuta. Olha que interessante, uma intenção de escuta. A consciência do fenômeno sonoro em si. Então é você ouvir o martelo e não simplesmente deixar ele passar na sua mente como um martelo, mais uma coisa assim, ah, tá, martelo. Tipo, foda-se, né? Morreu, pronto. Não, martelo, ouve ele bem assim, ó. Faz isso, faz isso. Quando você ouvir um ruído, presta mais atenção no ruído. Você vai perceber que tem coisas que você nunca ouviu naquele ruído. Né? É isso que esses caras estão propondo. É muito interessante, é um autoconhecimento, sabe? É você ficar em silêncio e ouvir os ruídos, tem tudo a ver com meditação. Eu acho sensacional essa ideia, sabe? Então, ó, entender implica uma intenção de escuta. Você tem que ter uma intenção de, cara, deixa eu destrinchar esse martelo, o som do martelo, né? Vamos pegar um martelo e não é mais um martelo símbolo, não. Agora ele é um som musical, ele é um símbolo musical, né? Olha que interessante isso, então, né? Intenção de escuta, a consciência do fenômeno sonoro em si, né? Então ele fala. Isso que é a ideia. Compreender, aí vem um quarto elemento agora. Compreender é abstrair o sentido que este som toma em determinada linguagem. É tratar o som como signo. Então essa que é a ideia, né? Você entender, você tem uma intenção de escuta e você compreende. Então você começa a tratar ele não mais, né, com uma coisa simplesmente qualquer coisa assim. Não, agora ele pode se formar como um objeto musical mesmo. Esse que é o negócio, um signo, né, musical, assim, o som como um signo. E aí, então, a música concreta vem daí, né? Essa ideia de ouvir, então, de maneira totalmente diferente a música. E os sons que antes, né, eram ditos como ruídos, como coisas que eram erradas, na verdade, em relação à música. Aí você tem que também pensar isso. Os caras vieram no começo do século XX, como em toda mudança, né? Na Renascença, no classicismo, em toda mudança, vieram negando os outros. Então os caras falaram, meu, a gente não pode usar mais os instrumentos que usavam, a gente não pode mais fazer música do jeito que estavam fazendo. A gente não pode pensar composição como estavam sempre pensando há 500, 600 anos. E nem usar os mesmos instrumentos. Tanto que o Pierre Schaeffer, ele faz uma crítica em relação ao Schoenberg, né? Que eles são contemporâneos, né? O Arnold Schoenberg e o Pierre Schaeffer. O Schoenberg até antes dele, né? Que o Schoenberg ele é o cara que criou o dodecafonismo, que é meio que o primeiro sistema atonal, que o próprio Schoenberg não gostava desse nome, ele não dizia que era atonal, mas todo mundo começou a chamar esse sistema de atonal. O dodecafonismo é um outro jeito de pensar harmonia, de pensar composição, mas utilizando piano e os outros instrumentos de orquestra e tal. Só que o Pierre Schaeffer falou, cara, não, a gente tem que chutar o balde mesmo. A gente não pode pensar em usar piano, violino para fazer uma música totalmente nova e diferente do que era antes. Então a gente tem que usar instrumentos, timbres totalmente diferentes. Por isso que ele falou que o dodecafonismo não deu certo, que o pessoal não curtiu e tal, né? E aí, então, ele começou a usar vários ruídos, essas coisas, como vocês ouviram agora no vídeo, né, que eu coloquei. Então, a música concreta, ela foi uma vertente de, centenas, dezenas, pelo menos, de vertentes musicais do século XX, desse tipo de música moderna, dessa música atonal, né? Então, os caras tentaram de tudo. A música concreta foi uma das vertentes. Ela foi a vertente, então, que aconteceu na França, tanto que é o Pierre Schaeffer, por isso que eu falo que ele foi o maior nome, né? Só que teve outra vertente que foi contemporânea, essa foi a música eletroacústica, né? E o cara mais famoso dela foi o Stockhausen, que foi ele e o Pierre Schaeffer que fizeram, né, as duas. Uma, né, tem diferença uma da outra, mas elas são músicas assim que utilizam sonoridades e fazem sintetizações e mexem no tempo, cortam fita, né? Só que essa música eu não vou falar hoje pra vocês, né? Vou falar então no próximo vídeo. O próximo vídeo eu vou estar falando sobre música eletroacústica. Aí você vai perceber a diferença também e vai conhecer esse mundo novo aí, que como eu disse, pode parecer meio maluco, só que primeiro, né, a estética daquela época, do século XX e tal. E outra coisa, esses conceitos a gente pode usar para qualquer tipo de composição, né? Para composição tonal, de cordas, com violão, bateria, sei lá. Você pode usar esses conceitos de objeto sonoro, do que eu quero fazer, então você entende? Não, você pode pôr ruídos no meio da sua banda que fica tipo animal, cara, porque você pensou diferente, entendeu? Você teve essa intenção de escutar outra coisa diferente. Isso que é interessante. Eu espero que você tenha gostado da aula de hoje. E esse vídeo foi o pedido de um inscrito aqui do canal. Então, como eu sempre digo, deixe nos comentários se você quer saber alguma coisa do jeito que eu explico aqui, né? Mais aprofundado e na prática. Beleza? Então a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!